E aí, pessoal, tranquilo? Como eu falei para vocês, hoje nós iríamos discutir e vamos discutir algumas questões que caíram na Olimpíada Brasileira de Biologia, né? Um campeonato bem interessante aí realizado pelo Instituto Butantan, né, em parceria com o governo federal, o estado de São Paulo, aí que colocam os estudantes para testarem seus conhecimentos na área de biológicas, né? Questões bem interessantes, bem atuais, né? Falando de pandemia, inclusive, de Covid-19, e foram questões bem curiosas para a gente treinar um pouquinho esses componentes aí, tá? Foi a Olimpíada aí, a última, né? 2021, então aí a 17ª Olimpíada, e a gente vai trazer aqui, o logo tá bem bonito, né? Inclusive, deram uma renovada no logo aí, ficou bem interessante. A gente vai discutir aqui alguns posicionamentos das questões que eles trouxeram para nós. Iniciando aqui pelo texto, né? Ele trouxe aqui um texto para a gente fazer uma análise. O texto está tratando aqui de Covid-19. Ele está colocando o seguinte: o termo sindemia significa que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. Ou seja, quando se trata de uma sindemia, eu vou ter aí duas doenças, por exemplo, a Covid-19, tá? Associada a uma outra doença que eu vou chamar de X, e não é simplesmente a ocasião dessas duas doenças aí que se somam e geram essa sindemia, mas as consequências e múltiplas consequências do surgimento dessas duas doenças. Vamos lembrar que pessoas que têm condições aí ditas comorbidades, né, anteriores à Covid-19 estão propensas a desenvolverem outras consequências devido à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, essas outras complicações aí é o que é chamado de sindemia, né? Que são as complicações devido à soma dessas duas doenças aí, né? Covid-19 e os fatores pré-Covid. Ele segue o texto dizendo: o impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais, que de alguma forma aproximam essas duas doenças, né? Então tem aí fatores sociais e ambientais que podem favorecer, né, aí a infecção dessas duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto. É óbvio que pessoas que têm vulnerabilidade social e ambiental estão mais sujeitas, mais vulneráveis a essas doenças aí de impacto mais observado, principalmente em populações mais carentes. O conceito de sidemia surgiu há mais de 2 décadas, quando cientistas descobriram que muitos dos usuários de drogas injetáveis sofriam de uma série de outras doenças, tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras, amplificando o seu dano. Então perceba que a sindemia é a união de duas ou mais doenças, mais as consequências que essas doenças trazem para o indivíduo. No caso da Covid-19, vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-existentes. E aí ele citou algumas, como diabetes, câncer, problemas cardíacos e outros fatores. E vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos. Ó, desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas, de baixa renda e minorias étnicas. Então são essas populações aí das camadas mais pobres da sociedade que acabam sofrendo mais com os impactos dessas doenças. Doenças como diabetes ou obesidade, que são fatores de risco para a Covid-19, são mais comuns em indivíduos de baixa renda, afirma Tiffany Kenny, pesquisadora da Universidade Laval, no Canadá, em entrevista à BBC News Mundo, né? Então trouxe aí um embasamento sobre Covid-19 e sua associação a outras doenças pré-existentes, as comorbidades e as consequências trazidas aí pela união dessas duas doenças, né? Covid mais doenças pré-existentes. E é a partir desse texto que ele traz aqui alguns questionamentos para a gente analisar. O primeiro questionamento ele colocou o seguinte:
medidas eficazes na prevenção do coronavírus devem considerar a condição social dos indivíduos. Então, deve-se observar a condição dos indivíduos para promover ações de prevenção. Pode ser considerada uma forma eficaz de prevenção do seu contágio. E aí ele colocou, letra A, uso de máscaras e distanciamento social. Letra B, ele colocou uso de medicamentos preventivos, como os antibióticos. Vamos lembrar de uma coisa, não existe ainda um medicamento preventivo à Covid, agora que está sendo testado, né? E há uma solicitação, inclusive, aí da Anvisa quanto à aplicação da medicação contra a Covid-19, né? Do laboratório da Pfizer. Mas não há ainda medicamentos preventivos, muito menos antibióticos. Vamos lembrar que teve uma galera aí, né, que passou a tomar um medicamento chamado azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Vamos lembrar que a Covid-19 ela é viral. Então, por favor, né, isso aqui não tem funcionalidade alguma contra a Covid-19, né? A letra C ele colocou medicamentos imunossupressores. Medicamentos imunossupressores, como o próprio nome já diz, eles estão aí suprimindo o sistema imune. Medicamentos imunossupressores são utilizados em pacientes que passaram por processos de transplante para evitar rejeição do órgão. Se você está com a Covid-19, você precisa fortalecer o seu sistema imune e não deprimi-lo. Esquece isso. Uso de anticoagulantes. O anticoagulante ele é utilizado no tratamento das pessoas e não na prevenção. Quando as pessoas estão acamadas, né, nos CTIs e UTIs com Covid, os anticoagulantes, como por exemplo a heparina, é utilizada para evitar o surgimento das escaras, que são feridas devido ao processo de coagulação, porque o indivíduo passa muito tempo numa posição única. E aí o sangue circula mal naquela posição que está sofrendo ali pressão mecânica, e essa coagulação pode gerar as escaras que são feridas na pele. Tá? Então isso aqui não é para prevenir, mas sim quando o indivíduo já está sob tratamento em UTI. Pequenas aglomerações, desde que todos não estejam com febre. Como assim, gente, né? Vamos lembrar que existem os assintomáticos. Pessoas assintomáticas não apresentam nenhum sintoma, inclusive febre, mas estão infectadas e podem transmitir o vírus. Então não existe isso aqui, né? A gente sabe muito bem hoje que sim, a principal medida aí hoje não farmacológica de prevenção à Covid-19 é uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos, né? Então, para este item aqui, né, claramente, letra A seria o gabarito para esta questão, né, da OBB. Questão interessante aí para a gente analisar esses dados mais polêmicos, né? Olha essa questão aqui 2, né? Baseando-se no mesmo texto lá introdutório. Ele colocou aqui a classificação de doenças em relação à sua ocorrência pode ser feita de várias formas. A alternativa abaixo, que não contém uma nomenclatura utilizada, vamos recordar um pouquinho as nomenclaturas. O que seria uma epidemia, galera? Né? Uma epidemia. Tem alguns filmes, inclusive, que já levam, né, esse nome aí, né? Epidemia e tal. Uma epidemia é muito parecido com uma endemia. É o surgimento de uma doença, só que é um surgimento onde eu vou ter casos se elevando muito rapidamente, tá? Caso de doenças aí em que eu tenho um alto número de indivíduos aí se infectando, deixa eu só corrigir isso aqui, né? Deixar mais bonitinho. Picos aí elevados, né, de casos de doença. Então eu tenho aí elevados números de infectados, né? A doença aparece de forma muito exacerbada
infectados numa região. Então, isso aqui eu chamo de epidemia. Um exemplo clássico aqui, ó. Um exemplo clássico é meningite. Meningite, na década de 70, tá? Por volta aí de 1970, houve uma epidemia de meningite no Brasil, tá? No Brasil. Esses infectados, eles estão bem localizados. Bem localizados. Então, foi no Brasil, uma epidemia no Brasil de meningite lá na década de 70. Tá? Então, houve um caso muito elevado de números de infectados. A doença deu um salto muito grande, muito rapidamente, mas rapidamente também ela volta a ser controlada e é localizada. No caso aqui dessa epidemia de meningite, foi no Brasil. Tá? Então perceba que epidemia é um surto muito rápido de uma doença localizada numa dada região num tempo específico, tá? Década de 70. A endemia não ocorre esse número elevado de indivíduos, mas ele é presente e persistente por muito tempo naquela região. Endemia remete a gente àquele contexto de endêmico, está sempre ali, né? Então os casos são baixos, mas são frequentes. Mas são frequentes. Por exemplo, esquistossomose. Esquistossomose é uma endemia, por exemplo, aqui no Nordeste. A esquistossomose ela é endêmica para a região Nordeste. Então eu percebo que não há surtos dessa doença, mas ela está sempre aqui na população, está sempre presente. Então eu chamo isso de uma endemia, né? A dengue é uma endemia também aqui. Uma pandemia é quando uma epidemia se torna global. Uma pandemia é quando uma endemia se torna global. É quando uma epidemia se torna global. Tá? Por exemplo, se houvesse um caso de meningite que tivesse se alastrado por todo o globo, essa epidemia seria classificada como pandemia. Covid-19 começou lá na cidade de Wuhan, na China, e depois se espalhou para todo o planeta. Né? Então, o que era uma epidemia lá em Wuhan acabou se tornando uma pandemia em todo o contexto global. Sindemia, ele já explicou lá na frente, né? Lá no texto, lá atrás, aliás. O texto dizia que sindemia é quando eu tenho duas doenças, né, surgindo no indivíduo e a união dessas duas doenças gerando outras consequências que se somam muito mais do que simplesmente as duas doenças em si. Tá? Então, já foi explicado isso também. E o outro tópico que ele trouxe aqui para a gente foi a congênita. Congênita é aquilo que é herdado ou passado de mãe para filho. Quando eu digo de mãe para filho, eu quero dizer que a pessoa vai herdar essa doença durante o processo de desenvolvimento embrionário ou ao nascer. Ele pode se contaminar de alguma forma aí e então ter uma herança, digamos assim, congênita daquela doença. Síndrome de Down, por exemplo, é uma doença congênita, né? Existem algumas distrofias musculares que são também congênitas. O indivíduo pode pegar sífilis congênita também, pode pegar HIV congênito também. Então, dentre essas alternativas, enquanto classificação das doenças, aqui não contém uma nomenclatura utilizada enquanto sua ocorrência é uma epidemia, é uma endemia, uma pandemia, uma sindemia, vai ser aqui a congênita. Tá? Congênita não é um termo utilizado para classificar ocorrência de doenças em suas várias formas de manifestação. Tá? É apenas para distinguir ali a forma como que uma doença é herdada, por exemplo, de mãe para filho. Então ficamos com a letra E neste gabarito aí, também da OBB, né? Bem interessante essa questão.
A terceira questão, ainda baseada lá na Covid-19, seus fatores aí de disposição são em relação ao diabetes. Ele falou no texto que diabetes, né, aí é um fator de risco para a Covid-19. E ele colocou o seguinte nesse item: o diabetes é uma das doenças que aumenta o risco de complicações da Covid. Embora existam vários tipos de diabetes, usualmente essa doença está associada a maus hábitos alimentares, sedentarismo e uma disfunção na produção do hormônio. Beleza. Existem vários tipos de fato aí de diabetes. Diabetes gestacional, diabetes mellitus, diabetes insípidos. Mas esses dois tipos são os mais citados, tá? Que é o diabetes mellitus e o diabetes insípidos. O diabetes mellitus, ele pode ser de dois tipos, né? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele tem origem genética, congênita, o indivíduo nasce com ela, né? E ela é chamada aí de insulino dependente, tá? Insulino dependente. O indivíduo precisa tomar doses de insulina porque ele não produz insulina naturalmente. A insulina dele não é produzida. Já no diabetes mellitus tipo 2, isso aqui é mais um diabetes chamado de comportamental. Então você vai desenvolver, o indivíduo vai desenvolver ao longo da vida a partir de seu comportamento ali ecológico, da sua situação ambiental ali, como ele se dá no meio, como ele se comporta no meio, enquanto maus hábitos alimentares, sedentarismo também, tá? E aí, nesse caso, o indivíduo aqui não vai receber doses de insulina, pelo menos na maioria dos casos não. Há alguns casos que o tratamento deve ser por meio de insulina, mas geralmente não. E aí ele vai ter que mudar, vai ter que modificar os seus hábitos. Tende a haver uma modificação dos hábitos, né? No caso aí do seu hábito de vida tem que ser modificado, né? Sua alimentação, prática de atividades físicas e afins. Já o diabetes insípidos é um diabetes aí que está envolvendo um hormônio chamado ADH. Esse hormônio ADH também pode ser chamado de vasopressina, e esse hormônio ele age lá nos túbulos renais, O que ele faz nos túbulos renais é promover o processo de reabsorção de água, para evitar desidratação. Quando o indivíduo tem diabetes insípidos, esse hormônio não é produzido. Vamos lembrar que ele é produzido lá no hipotálamo, e ele vai ser liberado pela hipófise. No caso, a hipófise posterior, ou também chamada de neurohipófise. Ele vai ser produzido no hipotálamo, armazenado e liberado pela neurohipófise. Caso ele não seja liberado, ele deixa de atuar nos túbulos renais. Consequentemente, ele deixa de promover reabsorção de água, então o indivíduo vai começar a eliminar muita água, principalmente na urina, e aí vai ter casos de desidratação intensa, tá? Aqui ele colocou alguns hormônios, né, para a gente determinar qual hormônio está influenciando aí o processo de diabetes. Perceba que ele não colocou o ADH, mas ele colocou a insulina, no caso dos indivíduos que são insulinodependentes, diabetes tipo 1, a insulina não é produzida, então esse indivíduo vai precisar receber esse hormônio aí de maneira injetável. Vamos lembrar que a adrenalina é o hormônio produzido
lá nas suprarrenais. Então, nós temos aí uma glândula chamada suprarrenal, mais especificamente na medula dessa glândula vai ser produzida a adrenalina, né? E vai servir aí para controlar nossas emoções e afins, de alguns ritmos cardíacos também, enfim. O GH é o hormônio do crescimento, ele vai agir sobre os nossos ossos, especificamente os ossos longos, promovendo o crescimento, né, dessa estrutura óssea ao reabsorver e fixar ali cálcio nos ossos. Então, vai promover ali o crescimento do osso e promovendo também o aumento em estatura do indivíduo. T3 e T4 são os hormônios relacionados à tireoide, né, que vão controlar aí o nosso processo metabólico. Então, o metabolismo, por exemplo, vai ser dependente desses hormônios. Então, tem nada a ver com diabetes. E a testosterona está presente tanto em homem quanto em mulher. Em homem, obviamente, em maior concentração. E vai determinar aí as nossas características sexuais secundárias, né? Então, tem nada a ver aí com o diabetes. Insulina, sim, é o hormônio que, na sua ausência, o indivíduo pode apresentar um quadro aí de diabetes mellitus tipo 1. E aí precisa tomar insulina, sendo classificado então aí como insulino dependente, tá? Questão também bem interessante aí, tratando sobre o diabetes. O quarto item que ele colocou aqui, ainda falando sobre aquele texto, ele disse o seguinte para a gente: um problema observado durante a pandemia foi o medo e desistência do tratamento de algumas doenças crônicas, né? Medo por conta da aglomeração, né? Frequentar hospitais, principalmente nesse período mais crítico de pandemia, era um risco para você acabar aí, sendo também infectado, então não é interessante. E a desistência do tratamento de algumas doenças, porque esse período de abandono do tratamento acabava incorrendo em o indivíduo não voltar mais a procurar o tratamento, né? Doenças como o diabetes, hipertensão e câncer devem sempre ser monitoradas, evitando assim complicações futuras no paciente. Então, mesmo no quadro de pandemia, esses indivíduos têm que receber assistência porque não pode ficar sem seu tratamento. Tecnicamente, é isso que deveria acontecer. No tratamento do câncer, e aí ele especificou aqui, né? Estamos agora nos referindo ao câncer especificamente. São usadas diversas tecnologias visando o bloqueio da multiplicação celular do tumor. Uma delas são os medicamentos chamados aí de quimioterápicos. Ele diz o seguinte: uma das formas de atuação desse medicamento consiste né? E aí ele colocou o seguinte: inibição da síntese proteica mitocondrial. Vamos lembrar que a síntese proteica ela ocorre lá nos ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Mitocondrial, porque as mitocôndrias têm seus próprios ribossomos, têm seu próprio DNA, as sínteses de suas proteínas são realizadas por ela mesma, e a mitocôndria está relacionada ao processo de respiração celular. Respiração celular, para produzir aí, obviamente, o nosso ATP, que é a nossa moeda energética imediata, né, que a gente usa para fazer as atividades celulares diárias. Então, percebam, eu não vou utilizar esse quimioterápico para que ele haja sobre as mitocôndrias, porque ele pode agir sobre mitocôndrias de células saudáveis. Então, não é interessante usar isso aqui, não é essa a finalidade do quimioterápico. Na letra B, ele colocou aumento da atividade dos linfócitos T, CD4. Embora o câncer seja uma doença, tá? Ela é uma doença gerada por fatores endógenos. É uma mutação no meu DNA, no DNA do indivíduo, que gera alteração celular. Então, é algo endógeno, é algo do indivíduo. Embora as células CD4 ajam em nossa defesa, lá no nosso sistema imunológico, elas não atacam o nosso próprio sistema. Raro, obviamente, em algumas doenças aí que são autoimunes.
Mas no contexto geral, especialmente câncer, as nossas células de defesa não vão atacar as células cancerosas, porque elas são endógenas, são do indivíduo, então elas não vão ser atacadas pelos linfócitos T CD4. Esse linfócito T CD4 também pode ser chamado de auxiliar ou também pode ser chamado de helper, aquele que ajuda, né? Eles vão aí secretar uma substância chamada de interleucina, e essa substância interleucina, ela vai atuar sobre o linfócito B, e esse linfócito B vai ser então modificado, diferenciado em plasmócito. E esse plasmócito vai começar a secretar então anticorpos, tá? Então, também nada a ver aqui, né? Os quimioterápicos não têm como objetivo aumentar a atividade dos linfócitos. Esquece o item B. Letra C, ele colocou aumento da produção de hemácias e plaquetas, né? Vamos lembrar que as hemácias são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. Vai transportar, então, o oxigênio, vai transportar também o CO2. E as plaquetas têm função aí na coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Então, os quimioterápicos não têm nada a ver também com a ação de aumentar o número de hemácias ou muito menos de plaquetas, uma vez que o câncer não está se utilizando especificamente dessas estruturas, tá? Não diretamente. Letra E, ele colocou inibição. Inibição da síntese de colágeno no tecido conjuntivo. O colágeno, aqui, colágeno, faz parte aí da nossa derme, que está logo abaixo da epiderme, é um tecido de preenchimento e sustentação de nossa epiderme. Tem nada a ver com câncer aí também, não é aí que o quimioterápico vai atuar. O que fica agora para a gente é inibição da polimerização do citoesqueleto. Deixa eu puxar aqui com o verdinho. O citoesqueleto ele é formado aí por 3 tipos de estruturas, reconhecidas como microtúbulos, reconhecida aí também como filamentos de actina, quitina, e filamentos intermediários. Essa estrutura, chamada citoesqueleto, está presente em todos os eucariotos, ausente nos procariotos, e os filamentos de actina estão ausentes nos vegetais. Os vegetais superiores não apresentam filamentos de actina, tá? Que formam ali os microtúbulos, que formam ali, aliás, a estrutura de divisão celular. Tá? Então, o filamento de actina não vai estar presente nos vegetais superiores, apenas os microtúbulos e os filamentos intermediários. Tá? Então, essa estrutura aqui, ela atua, inclusive, em relação aos microtúbulos, ao processo de formação dos ásteres que vão surgir ali para promover o processo de separação dos cromossomos na divisão celular. Ora, se a ideia do quimioterápico é bloquear a multiplicação celular, eu tenho que agir em algum mecanismo de divisão celular. Um dos mecanismos é a formação, a partir do citoesqueleto, de estruturas que separem os cromossomos no processo de divisão celular. Então, esse fármaco, impedindo que os microtúbulos se formem, né, cresçam ali para separar os cromossomos, eles impedem que a célula se divida. Então, impede que o tumor evolua, apareça, por exemplo. Então, de fato, aqui para nós, o gabarito vai ser letra D. Os quimioterápicos inibem a polimerização do citoesqueleto, por consequência, inibe a formação, o prolongamento dos microtúbulos, que agiriam na separação dos cromossomos e, consequentemente, divisão celular, multiplicação celular e formação do tumor, né? Letrinha D pra gente. Esse próximo item aqui são mais 2 questõezinhas aí também interessantes.
ele trouxe um gráfico para a gente analisar, né? Para os candidatos analisarem aí, né? Questões com gráficos são bem importantes porque testa a sua capacidade de observação e de inferência ali naqueles gráficos. E ele colocou o seguinte: a vacina adsorvida COVID-19, né, inativada, produzida pelo Butantan, Coronavac, é feita com o novo coronavírus, então tem um SARS-CoV-2, né? Tem a cepa do coronavírus aí, que é utilizada como um antígeno, né, para despertar o sistema imune. Para produzir a vacina, o vírus é inativado, ou seja, o vírus deixa de se replicar, né, ele está ali dormente, digamos assim, ou seja, substâncias químicas são adicionadas para que o vírus não seja capaz de causar doença, não se replica e nem causa infecção, ficando aí, entre aspas, morto, né? Para desespero dos infectologistas e virologistas. Depois é acrescentado o hidróxido de alumínio, que é uma substância já bem conhecida como adjuvante para que a vacina induza a proteção, anticorpos, nas pessoas vacinadas. O adjuvante ele tem uma ação que é de despertar a nossa resposta inflamatória. Quando tem uma resposta inflamatória ali, né, o processo inflamatório, o sistema imune age com mais veemência. Então ele vai com mais afinco ali naquele processo infeccioso e a resposta é melhorada. A vacina da AstraZeneca também usa um adjuvante para impulsionar, potencializar a resposta imune no indivíduo. Ele colocou o seguinte: durante o último ano, foram inúmeras as fake news referentes às vacinas anti-Covid. Observe o gráfico abaixo que ressalta a importância da vacinação. Tá? Importância da vacinação, para que serve a vacinação? Diminuir casos de doença, né? Principalmente os casos graves, internação e morte. Tá? Então, se eu tenho uma população vacinada, eu vou ter casos de doença diminuídos. Então, olha só o que ele colocou para a gente no gráfico. Perceba aqui no gráfico, né, que eu tenho aqui nesse tracejado aqui, ó, nesse tracejado, a gente tem a cobertura vacinal. Cobertura vacinal para sarampo, poliomielite e difteria. Perceba que nessa curva, o processo de vacinação tem um pico e uma certa estabilização. Perceba que as doenças, tétano, difteria, poliomielite, elas estão caindo, todas elas, tá? Caindo, a níveis bem baixos ao seu inicial. Então, perceba que durante o processo de cobertura vacinal, eu tenho uma redução na taxa de surgimento, né, ou de apresentação dessas doenças, certo? Ele colocou o seguinte: de acordo com esse gráfico, pode-se inferir, né, ou seja, pode-se compreender o quê? Aí ele colocou o seguinte: há uma relação diretamente proporcional no percentual da população vacinada e o número de casos de tétano, poliomielite e difteria. Quando ele diz proporcionalmente, diretamente proporcional quer dizer que se eu vacino muito, mais pessoas adoecem. É isso que está acontecendo aqui, diretamente proporcional? Não, né? O que está acontecendo é um valor aí, ó, inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quanto mais eu vacino, menos doenças eu tenho. Olha o gráfico. Quanto mais eu vacino, menos doenças eu tenho. Isso é um valor inversamente proporcional e não diretamente proporcional. Não esquece letra A. A letra B ele colocou o seguinte: a vacinação é a única forma de se controlar o avanço de doenças na espécie humana. Generalizou, né? A única forma de evitar doenças é a vacina? Claro que não, né? Temos vacina, temos outros agentes aí farmacológicos que, além da vacina também,
previnem doença e controlam também outros tipos de doença, não exclusivamente a vacina. Letra C, ele colocou que quanto maior a cobertura vacinal da população, menor o número de casos de doenças como tétano, poliomielite e difteria. Ou seja, ele está dizendo que o valor que está acontecendo aqui, ele é inversamente proporcional. Quanto mais eu vacino, menos doentes eu tenho, tá? Quanto mais eu vacino, menos doente eu tenho. Então é inversamente proporcional, né? Certinho aqui. O gabarito já estaria aqui na nossa letra C. Tranquilo. Na letra D, ele colocou que vacinas somente agem no controle de doenças virais. Quem não tem aquela marquinha no braço, né, da BCG, aquela vacina que protege também doenças bacterianas, né? Então, existem também vacinas para o controle e prevenção de doenças bacterianas e não somente virais, né? Na maioria das vezes, virais, mas também bacterianas. Letra L falou que não há correlação entre o percentual da população vacinada e o número de casos. Claro que há correlação, né? Lembrando que correlação não é um termo muito adequado para se utilizar, porque não se faz análise epidemiológica baseada em correlação, porque cada fato é isolado entre si. Mas sim, há uma ligação, uma relação, na verdade, ali entre vacinação e redução de pessoas infectadas. Então, letra E está fora e o gabarito fica letra C, com certeza. E o último item aqui para a gente analisar foi também baseado em vacinas, né? E ele diz o seguinte: um dos princípios básicos da vacina é a promoção da resposta imunológica mediante a inoculação de um dado antígeno específico. A ocorrência dessa resposta pode ser medida aferindo-se a produção de quê, né? De quê? Se o antígeno ele é específico, o anticorpo também será, né? O anticorpo também será. Eu tenho um anticorpo específico para cada tipo de antígeno. E esse anticorpo, ele é abreviado muitas vezes pela letrinha IG, que quer dizer imunoglobulina. Imunoglobulina. E aí nós temos duas imunoglobulinas importantes em testes e rastreios de infecção, que é a imunoglobulina G, chamada IgG, e a imunoglobulina M, chamada de IgM. A IgG é aquela que, quando você mede a taxa e ela está alta, indica que você desenvolveu o que nós chamamos de memória imunológica. Isso quer dizer que você ou já foi vacinado, ou foi infectado, se curou e agora desenvolveu anticorpos contra aquele agente infeccioso. Por isso, memória imunológica é o IgG. É aquilo que, quando aparece reagente, a gente fica, de certa forma, feliz, porque agora a gente não está mais infectado e tem agora o sistema de defesa, que é o IgG. O IgM é quando você está infectado. Você está com o agente infeccioso no seu corpo. Então, ele é um alerta. Nesse momento, você testa positivo, você está com o agente no seu corpo. Então, as medidas de isolamento são cabíveis nesse caso. Ora, quem é que vai produzir nossas imunoglobulinas, nossos anticorpos? Lembre-se, isso é uma resposta chamada de resposta humoral. Resposta humoral em relação aos fluidos corporais, porque os anticorpos vão estar circulando nos nossos fluidos, né? No nosso sangue especialmente, mas é uma resposta também derivada de uma resposta celular. E qual é a resposta celular? Quais são as células que estimulam a produção de imunoglobulinas? Os linfócitos.
linfócitos. Especificamente, o linfócito B, que é o plasmócito, que é ele quem secreta ali os anticorpos. Vamos lembrar que os linfócitos B são estimulados pelos linfócitos T, especificamente o CD4, que é o auxiliar, aquele que secreta as interleucinas, e as interleucinas vão até o linfócito B, estimula ele a se diferenciar em plasmócito, e então agora ele passa a secretar anticorpos, e os anticorpos neutralizam o agente infeccioso. Tá? Então, dentre as alternativas, nós temos aqui a letra A, que está falando especificamente que vamos medir as taxas de imunoglobulinas, nossas IgGs, e linfócitos para uma melhor resposta celular. As plaquetas, a gente já viu, atuam em processos de coagulação sanguínea. Se o indivíduo tem alto ou baixo nível de plaqueta, não vai falar nada sobre estar infectado ou não. Macrófagos são células aí que são inespecíficas, elas simplesmente vão lá e digerem partículas estranhas. Então, eu não posso observar algo que é específico com algo que é inespecífico, não há relação direta. Hemoglobina é a proteína que está presente nas hemácias, elas não indicam para mim se eu estou imunizado ou não. Então, ficamos com a letra A de gabarito para este último item aqui cobrado na Olimpíada Brasileira de Biologia deste ano, né? Primeira fase, né? Questão bem interessante aí, foi bem legal para a gente analisar alguns itens, tá? Então esse é o videozinho de hoje, né? Amanhã outro vídeo, provavelmente, né? Ou descansa, final de semana, enfim. Mas teremos outras resoluções de questões aqui com vocês. Qualquer coisa, né? Dá um curtir, comenta, compartilha, salva, faz o que quiser, né? Enfim, indica, que é interessante para motivar a gente também, tá? No mais, até a próxima.